Olá, sou Odair Fonseca, sou ator, arte-educador, artista circense, contador de histórias e produtor cultural. Eu fui o facilitador da oficina Ferramentas do Ator Híbrido e da Atriz Híbrida, que ocorreu no dia 2 de dezembro de 2020, na quarta-feira, das 19 às 21 horas. A oficina ocorreu no formato online, através da programação do Canto Educa, programa desenvolvido pelo Canto Cidadão. Na oficina trabalhamos alguns aspectos práticos e teóricos desse conceito do ator híbrido ou da atriz híbrida, conceito que eu desenvolvi ao longo dos meus 10 anos de carreira nas artes cênicas. Bom, comecei a oficina falando um pouco desse conceito do ator híbrido e da atriz híbrida. Ator híbrido ou atriz híbrida é aquele sujeito, aquela pessoa, ou ator ou atriz, que desenvolve uma série de habilidades e competências que o permitem estar no estado de prontidão permanente. Então, o ator ou atriz híbrida é esse ator que desenvolve uma série de competências e habilidades através de um treinamento físico, mas também através da sua vivência humana. Tem dois aspectos que são muito importantes para esse trabalho. São a sensibilidade e a intuição criativa. E são dois aspectos que precisam ser treinados e trabalhados para que possa-se estar nesse estado de prontidão permanente. A sensibilidade de perceber o momento, de perceber o ambiente, de perceber o que está acontecendo ao seu redor, as energias que estão circulando. E a intuição criativa de, a partir dessa percepção do ambiente, a partir dessa percepção do que está ocorrendo ao seu redor, no ambiente que você está, ter a atitude rápida da ação, da proposição de uma comunicação expressiva e potente que possa de fato chegar até o seu público da maneira com que você deseja. O treinamento físico do ator híbrido ou da atriz híbrida parte muito da mímica, do trabalho com a mímica. Tanto a mímica clássica, a mímica contemporânea, a mímica moderna, enfim, o teatro físico, todas essas vertentes da mímica que compõem um trabalho corporal muito completo, um trabalho corporal que possibilita o ator o conhecimento da sua casa. Eu estou agora aqui falando com vocês, estou sintetizando tudo aquilo que ocorreu na oficina, porque eu tenho um corpo. E é através desse corpo que eu me coloco no mundo, e é através desse corpo que eu interajo com as outras pessoas, com os outros corpos e com o ambiente. Então é importantíssimo que o ator, a atriz, qualquer pessoa que se utilize da comunicação como ferramenta de trabalho, ou até mesmo na sua vivência cotidiana, é importantíssimo que tenha conhecimento desse corpo, que conheça as possibilidades do seu corpo e através desse conhecimento dessas possibilidades do seu corpo, melhorar a sua capacidade de comunicação. Após essa introdução teórica dentro da oficina, nós partimos então para os exercícios práticos. Trabalhamos primeiro a respiração, né? Eu sempre falo que a respiração ela é o primeiro texto do ator. Quando o ator entra em cena, quando ele respira, ele já está comunicando uma série de coisas, né? Então a gente, observando a linguagem corporal das pessoas, observando pela respiração, a gente já percebe muito do que a pessoa está sentindo, do que a pessoa está querendo transmitir. Então começamos por um trabalho de respiração, principalmente percebendo esse lugar da respiração, os lugares da respiração. Exercitamos então a respiração diafragmal, né? Depois a respiração entrecostal, ou seja, primeiro a gente encheu lá o diafragma de ar e soltou. Depois trouxemos esse ar aqui para as costelas, né, nessa respiração entrecostal. Então, trazer todo o ar para cá, para as costelas, alongar suas costelas e expandir, ver elas ganharem espaço com o ar e soltar. E depois trouxemos essa respiração para o peito. Então, inflar o peito quando você inspira e murchar o peito quando você solta a respiração. A respiração também, quando nós conseguimos entender e controlar a respiração, ela nos ajuda muito emocionalmente, né? Uma coisa que é bastante visível é que essa respiração, quando ela está aqui em cima no peito, ela está muito relacionada à ansiedade, né? Então, quando eu tenho percepção disso, que a minha respiração está alta,
talvez eu esteja ansioso, então uma das formas de eu retomar a minha tranquilidade é podendo baixar um pouquinho essa respiração. Falei também de um outro exercício, né, que é controlar a respiração através de tempos, realizar a respiração diafragmal, contando tempos, por exemplo, inspirar em 4 tempos e soltar o ar em 4 tempos, expirar em 8 tempos e soltar o ar em 8 tempos, né? Trabalhando esse controle da respiração. Eu sempre gosto também de frisar que toda técnica, todo exercício, ele é preciso que ele se torne uma rotina, ele se torne algo cotidiano para que de fato você consiga dominar essa técnica, consiga dominar esse exercício. Após esse exercício de respiração, nós trabalhamos, né, um aquecimento do corpo, trabalhando todas as articulações, mexendo todas as articulações do nosso corpo, uma por uma, dando uma alongada também na musculatura, para a gente iniciar o trabalho físico que a gente viria a seguir dentro da oficina. Neste intervalo entre o alongamento e os exercícios que viriam a seguir, falei um pouco sobre as diferenças entre a mímica clássica e a mímica moderna. Duas vertentes aí da mímica. A mímica clássica. A mímica clássica, ela geralmente está muito associada àquilo que a gente realmente pensa quando se fala em mímica, né? Geralmente quando a gente fala em mímica, vem logo à nossa mente, vem logo à nossa memória a ideia daquele performer de rosto branco contando histórias comuns, mas com fins cômicos, né? Tudo muito exagerado, tudo muito grande, né? Mas histórias que realmente são comuns e que na maioria das vezes têm fins cômicos. Então, esta é apenas uma vertente da mímica. A mímica tem uma série de outras vertentes além dessa, né? Então essa é a mímica clássica, né? O grande personagem, a grande figura que marcou e se destacou nessa linguagem foi o Marcel Marceau, e que é uma grande referência para todos, né? Então isso é mímica clássica. Mímica moderna, a gente tem lá no século XX o Etienne Decroux, na França, o grande pai da mímica moderna, né? O Etienne Decroux, ele observava as estátuas gregas e ficava observando e pensando como que seria se elas se movimentassem, né? Ficou olhando muito também a desenvoltura corporal, a imagem, a figura, né, dos corpos dessas estátuas. Então, a partir disso, Etienne Decroux desenvolveu uma gramática corporal, tá? Uma gramática em que ele decupa completamente o corpo, né, em praticamente todas as articulações, trabalhando as várias possibilidades. Então começamos trabalhando, né, essa escala corporal do Etienne Decroux, né? Então apresentando também essas divisões do corpo que ele fez. Então trabalhamos a escala simples mesmo, a escala corporal, trabalhando as 3 dimensões, tá? Então nessa divisão do corpo nós começamos a trabalhar a possibilidade de cada um desses grupos, desses membros, cabeça, martelo, busto, e as suas possibilidades de movimentação, trabalhando primeiro lateralidade, né? Trabalhamos essa escala, né, na lateral, então trazendo essas partes do corpo para a direita, para o centro e para a esquerda, para a direita, para o centro e para a esquerda, né? Observando essas possibilidades. Depois trabalhamos a profundidade, que é então para trás e para frente, então trabalhando cada bloco desse corpo para trás e para frente, fazendo a movimentação. E depois trabalhamos a rotação também, a rotação dessas partes aí, desses blocos do corpo. Bem, após a realização das escalas, então da escala corporal de Etienne Decroux, nós trabalhamos os andares da mímica. Trabalhamos o primeiro e o segundo andar da mímica. Bom, após o exercício dos andares, falei um pouquinho sobre 5 pontos que são muito importantes na criação de uma ilusão na mímica. O primeiro deles, né? Na filosofia existe aquela frase, né? Penso, logo existo. Dentro da mímica a gente trabalha uma ideia que se chama peso, logo existo.
Ou seja, tudo tem um peso. Qualquer objeto que eu vá criar, que seja um objeto existente, ele tem um peso. Então eu preciso reproduzir esse peso através do meu corpo. E se tudo tem um peso, a gente vai ter o segundo importante elemento, que é o clique. O que é o clique? É esse uso da articulação ou da musculatura para representar esse peso. Por exemplo, se eu vou pegar um copo aqui e vou trazer ele até a minha boca, eu tenho aqui o clique de levantar esse copo, né? O clique de virar ele aqui, né? Então eu tenho o clique, que é aqui esse movimento com o pulso, né? E de largar o copo. Então esse é o segundo e importante elemento para a criação da ilusão, é o clique. Terceiro e importante elemento também é a identificação, ou seja, quando a minha mão toca um objeto, ela se transforma nesse objeto, né? Preciso criar essa identificação. Então se eu vou pegar um copo, eu já não venho com a mão aqui fechada, né? A minha mão ela vem e ela se transforma nesse copo. Tem o clique, né? E clique novamente e a minha mão se desfaz. Então é muito importante a gente pensar nisso também quando vai se criar uma ilusão. Quarto e importantíssimo elemento é respeitar a ilusão. Tá? Respeitar a ilusão é o quê? Quando eu crio um objeto, ele tem um tamanho, ele tem um peso, como a gente já falou, né? E ele vai se manter com esse tamanho, com esse peso, durante toda a apresentação, durante todo o tempo que eu estiver me relacionando com ele. Então, se eu estou aqui com uma bola, né? Essa bola tem esse tamanho, eu larguei essa bola aqui, quando eu pego ela, ela continua com o mesmo tamanho, ela precisa continuar com o mesmo tamanho. Se eu movimento de lugar, para qualquer lugar que eu movimente essa bola, ela continua com o mesmo tamanho. Então isso é muito importante. Então é o nosso quarto elemento, é o respeito à ilusão. Se você cria uma parede, né? A parede está aqui. E se você tem um espaço grande, por exemplo, você vai se movimentar, essa parede precisa continuar aqui, porque foi aqui que você criou. O público vai entender esse espaço como o espaço da parede, né? O quinto importante elemento, importantíssimo, é a relação. Você precisa se relacionar com esse objeto que você está criando, que você está manipulando, né? Então, de nada adianta eu criar um objeto se eu não vou me relacionar com ele, se eu não tenho uma relação com ele. Então eu preciso pegar esse objeto, olhar, me relacionar com ele, né? Quando eu estou fazendo a parede aqui, eu preciso ver essa parede, eu preciso visualizar essa parede, né? Eu preciso estar interagindo com ela aqui, né? Pensando um pouquinho nessa ideia da parede, que a gente acabou de fazer aqui agora, podemos trazer também um outro exemplo aqui entre a diferença da mímica clássica e a mímica moderna. Na mímica clássica, quando eu faço uma parede, essa parede, ela de fato é uma parede, ela é uma parede, né? Tal qual como ela é. Mas já na mímica moderna, essa parede ela pode representar a prisão dos seus pensamentos, né? Então já traz uma coisa muito mais subjetiva, já traz uma coisa, né, que traz todo um pensamento, toda uma ideia atrás, que é diferente daquela coisa objetiva que a gente vai ver. Para a gente fazer a parede, tem um exercício que é muito importante, que é o ponto fixo. No final, para finalizar, eu trabalhei um outro exercício que é muito importante para essa questão da relação e do respeito à ilusão. Muito obrigado, espero que todos tenham gostado e até uma próxima.